Nosso convidado no História do Judiciário é o desembargador Guilherme Freire de Barros Teixeira. Muito obrigada, desembargador, por ter aceito o convite e estar aqui com a gente. Eu que agradeço, é uma satisfação, uma alegria muito grande poder compartilhar algumas histórias aí da minha vida pessoal e profissional. Para a gente iniciar a entrevista, desembargador, como aconteceu o direito na sua vida? Como o senhor optou por essa área, essa profissão? Bom, na verdade, essa é uma pergunta que eu acho até um pouco difícil de responder, porque para mim sempre foi muito intuitivo o direito. Eu, na verdade, creio que seja pura e simples vocação mesmo, não tem assim uma história, algo que me levou ao direito, mas sem dúvida alguma, o fato marcante para eu fazer direito é a influência paterna. Meu pai é advogado, hoje é aposentado, já está com mais de 80 anos, mas ele foi advogado e sempre foi um exemplo para mim de profissional, e diante disso eu acabei indo para o direito, né? E era até sem ele dizer que ia me influenciar ou que gostaria que eu fizesse direito, eu fui me afeiçoando à área. Eu viajava, inclusive, a gente é do interior de São Paulo, né? Eu nasci em Taubaté, interior de São Paulo, e meu pai ia muito na época para o Tribunal de Justiça em São Paulo. E aí ele me levava em algumas ocasiões, eu até faltava às vezes a aula para poder ir com ele para São Paulo. E ele dizia, você vai estudar aqui, me mostrava sempre a faculdade lá de São Paulo, né? Então, acabou que foi meio natural, foi um caminho natural para mim. O senhor, desembargador, é formado pela USP, uma das universidades mais conhecidas e mais tradicionais. Que lembranças o senhor traz dessa época, né, de faculdade, de estar ali compartilhando histórias com professores e demais colegas também da área do direito? Pois é, eu não sei se dá para ver direito aí no áudio, no vídeo, desculpa, mas atrás de mim tem lá as arcadas, né? Eu tenho 2 quadros, inclusive, lá da São Francisco. E, na verdade, estudar na São Francisco é o sonho de todo mundo que faz direito, pelo menos lá no estado de São Paulo. É algo natural para todos nós que gostamos do direito, a Faculdade do Direito do Largo de São Francisco. Eu tive uma série de dificuldades de aprendizado natural. Eu saí da minha cidade, como eu mencionei, lá de Taubaté, com 17 anos. Passei no vestibular e fui morar sozinho, em São Paulo, capital. Então, esse já é um primeiro ponto interessante da minha vida, porque com 17 anos eu saí do interior, um garoto praticamente. Hoje eu tenho um filho mais velho, que é 17 anos, e considero um garoto. E lá fui eu para a capital paulista. Então, só essa já seria uma dificuldade muito grande. A própria adaptação lá em São Paulo. Mas com relação à faculdade em si, é uma beleza estudar lá, uma delícia. Eu gostava muito. E o que se nota em São Paulo, principalmente lá na faculdade, é o carinho que todo mundo tem com o Largo de São Francisco. Os professores, os servidores, os alunos. E é muito interessante, porque embora seja um bem público, que geralmente se diz que é de todo mundo, mas não é de ninguém, há um cuidado muito grande. Todo mundo cuida muito daquela faculdade, tem um carinho muito grande. E, sem dúvida alguma, a competência, a qualidade dos professores, né? Então, é algo muito marcante estudar lá na Faculdade de Direito do Largo de São Francisco. E é importante também dizer que era o sonho do meu pai. Meu pai gostaria muito de ter estudado lá. Não estudou, não pôde, não conseguiu na época, inclusive por questões financeiras, e eu pude realizar o sonho dele por via transversa muitos anos depois. Então, foi, sem dúvida alguma, uma realização pessoal, creio que para mim e para o meu pai também. Desembargador, o senhor se especializou em processo civil, inclusive fez doutorado na área. Tem uma área afim em específico que o senhor gosta mais de trabalhar aí dentro do direito processual? Você tem também um fato curioso, porque como eu fiz concurso para o Ministério Público, pelo menos é de se esperar que a minha área de predileção fosse o direito penal. Mas não, minha área sempre foi o processo civil. Eu fiz especialização lá na minha cidade, Taubaté, depois de terminar a faculdade da USP. Fiz especialização, na época eu estudava para o concurso público, e retornei para morar com os meus pais para me dedicar exclusivamente ao concurso. E depois fiz o mestrado e doutorado lá na USP. Então, o processo civil sempre esteve muito presente na minha vida acadêmica. E dentre as áreas do processo civil, eu gosto muito da parte da fase de conhecimento, processo de conhecimento, a principiologia, teoria geral do processo.
Inclusive, eu tenho livros escritos nessas matérias, né? Então, basicamente é isso. Princípios, a fase postulatória são matérias que me agradam demais. Mas posso dizer que eu sou apaixonado pelo processo civil em geral. E desde sempre, desembargador, quando o senhor iniciou lá na graduação, o senhor já imaginava fazer concurso? Outro fato curioso, sabe? Porque quando eu entrei na faculdade, um outro colega meu, um amigão de infância, lá de Taubaté também, entrou. E o fato curioso é que nós estudamos juntos desde o maternal. E fomos juntos até a faculdade. E fizemos, inclusive, algumas matérias no mestrado e doutorado juntos. E o pai dele, promotor de justiça, e meu pai advogado. E desde o primeiro ano da faculdade, ele, filho de promotor de justiça, dizia que ia fazer a carreira na advocacia. E eu, filho de advogado, dizia que ia fazer a carreira como promotor de justiça. A gente brinca até hoje que foi provavelmente porque nossos pais reclamavam das mazelas das respectivas profissões e a gente acabou vendo o lado ruim de cada uma delas, podemos dizer assim. Mas, de qualquer forma, eu sempre, desde que entrei na faculdade, tive muito claro que eu queria concurso público. E o mais curioso, embora hoje eu seja um juiz, é que eu sempre tive muito delineado na minha cabeça que eu queria mesmo o Ministério Público. Então, para mim, foi uma escolha natural, uma escolha até fácil de fazer concurso público, e isso me fez com que, desde o princípio da faculdade, desde o primeiro ano, eu começasse a estudar para concurso. Então, até meus colegas falavam, você é maluco, você está estudando no primeiro ano já para concurso? Mas o fato é que eu tinha a matéria e à tarde já em casa estudava, depois quando comecei a fazer estágio, à noite já revisava as matérias, e sempre foi assim, 5 anos. Então, me formei em 93, final de 93, em fevereiro, agora não lembro direito os meses, né? Mas 2, 3 meses depois eu já era procurador de Estado aprovado. Não tomei posse porque eu vinha fazendo também, na sequência, abrir os concursos para o Ministério Público do Estado de São Paulo e do Paraná. E logo que eu fui aprovado procurador de Estado do Estado de São Paulo, eu também tive êxito aqui, fui aprovado promotor de justiça no Estado do Paraná. Então, foi uma sequência. E depois que eu fui aprovado aqui no concurso para o Ministério Público do Estado do Paraná, eu continuei fazendo o concurso lá em São Paulo. Não estava ainda certo de que eu gostaria, ou ficaria morando aqui no Paraná. Acabei tendo esse, também foi aprovado lá no Estado de São Paulo, mas optei por continuar morando aqui no Estado do Paraná. E como foi essa vinda de São Paulo para o estado do Paraná? E o senhor provavelmente iniciou a carreira numa comarca do interior. Conta um pouquinho dessa história para a gente. Esse é um fato bem difícil, né? Uma mudança também muito grande. Foi, podemos dizer, a segunda grande mudança na minha vida. A primeira, quando eu saí de Taubaté e fui para a capital, né, em São Paulo. E a segunda, quando eu vim para cá, para o estado do Paraná, porque a minha primeira comarca foi, como promotor substituto, foi em Santa Helena, que é no extremo oeste do estado. Então, fica a mais de 600 quilômetros, creio eu, daqui de Curitiba. Então, foi uma mudança muito grande, mas a falta da família, na época também, não era assim a comunicação fácil que nós temos hoje, isso tudo, sem dúvida, fez uma diferença muito grande na minha vida. Mas, apesar disso, eu tive uma experiência fantástica no interior do Paraná, né? O contato com a comunidade. Não sei se ainda hoje é assim, mas fui muito bem recebido nas comarcas onde passei, me senti muito acolhido, principalmente os juízes e promotores mais experientes das comarcas por onde passei sempre me acolheram muito bem, e com isso eu fui me adaptando. Mas é uma diferença muito grande. Se o senhor fosse pontuar, qual foi a principal dificuldade de adaptação? Esta questão de estar longe da família ou justamente por ser uma situação diferente, um município às vezes muito menor, né, do que a gente está acostumado, do local da nossa moradia aí, a nossa terra natal? O que o senhor destacaria, desembargador, assim, de principal desafio dessa época? Olha, eu até estou para te dizer que o principal desafio foi o dialeto, porque as dificuldades, inclusive, de entender, porque lá eles, por exemplo, Santa Helena, eles falam com sotaque muito carregado, eu achava até curioso, parecia que eu estava numa região bem distante, né, do estado de São Paulo, e não é tão distante assim, né, são estados, inclusive, vizinhos. Então, eles têm até termos que usavam lá, que eu realmente não conhecia, e tem fatos até curiosos, né?
participando de audiências, por exemplo, na vara de família, eu escutei lá a parte dizer que queria um rancho, eu fiquei espantado, como que ela queria um rancho todo mês, né? Se rancho, para mim, lá no estado de São Paulo, equivale a chácara, a fazenda, né? Depois que fui saber que aqui rancho é a provisão mensal, né, de comida, enfim. Então, essas dificuldades, essas diferenças culturais, sem dúvida alguma, foram muito significativas. Tive um pouco de dificuldade para me adaptar a isso, mas creio que não demorou muito tempo também, não. O povo aqui é muito acolhedor. E o que o senhor mais sente falta desse período em que o senhor era promotor de justiça? Desse contato do dia a dia com as pessoas, de estar no interior, o que dá saudades no desembargador Guilherme? Esse contato que se tem na comunidade pequena, ele realmente faz falta, né? Na vida que nós temos aqui na capital, em cidades maiores, não é assim. Então, de fato, tem um contato muito mais próximo com a comunidade. Eu me relacionava com várias pessoas da cidade, da comunidade, participava das festividades municipais, estava sempre participando dos eventos, inclusive quando tinha evento, por exemplo, desfile de 7 de setembro, eventos na Câmara Municipal, participação na festa da cidade, tudo isso, sem dúvida, dá uma pontinha de saudade, sim, né? Quando eu atuava em primeiro grau, o promotor de justiça tem uma atuação muito proativa, digamos. Ele participa efetivamente da comunidade, ele está preocupado, por exemplo, com o lixão, com como é que está sendo vendida a carne na cidade, se a carne está inspecionada ou não está, se tem aterro sanitário, enfim, ele participa ativamente da comunidade. E quando chega em segundo grau, o Ministério Público assume uma postura efetivamente ali, basicamente, de simplesmente participar como fiscal da ordem jurídica, que é um papel importantíssimo, mas que perde muito esse contato, essa participação mais ativa com a sociedade. Então, eu senti mesmo essa diferença bem grande. E também posso até dizer que esse foi um dos motivos que me levaram a acabar migrando para a carreira da magistratura, porque a participação do Ministério Público em primeiro grau, ela interfere diretamente na vida das pessoas, e fazendo uma reflexão, eu pude ver que o Ministério Público em segundo grau, em relação à magistratura, eu poderia interferir diretamente na vida das pessoas no âmbito da magistratura. Então, foi um dos fatores que me levaram, é sempre uma conjunção de fatores, a optar por tentar a carreira da magistratura já agora diretamente em segundo grau. E esse outro desafio, desembargador, sair do Ministério Público e vir para a magistratura. O senhor entrou pelo 5º Constitucional, aqui no Tribunal de Justiça do Paraná. Como foi esse período de adaptação? Também, aí acho que posso dizer que foi a terceira grande mudança na minha vida, agora diretamente na vida profissional, porque é algo totalmente diferente. São carreiras paralelas que têm uma simetria em termos da sua organização. Nós também entramos no Ministério Público, se entra como promotor substituto, como entra como juiz substituto, vai galgando as entrâncias até chegar no ponto final. Então, há uma simetria, sem dúvida alguma, de carreiras. Mas a atividade de judicar é uma atividade bem diferente da atividade que eu desenvolvia lá no âmbito do Ministério Público. Então, eu tive que fazer essa adaptação, como se costuma dizer, tive que aprender a pensar com a cabeça de um magistrado, mas isso foi, de certa forma, facilitado para mim, porque antes de vir para o judiciário, eu atuei durante praticamente 6 anos junto ao órgão especial, e aí eu já emitia pareceres, dava pronunciamentos já na qualidade de custos leves, ou seja, de fiscal da lei, quando se exige, pelo menos, uma atuação isenta também, no sentido de não pender para nenhuma das partes. Então, isso, de certa forma, foi moldando a minha cabeça, o meu pensamento, a deixar de ter aquela atuação em prol de uma parte e sim pensar naquilo que se deve ter como resultado justo e efetivo para aquele processo. Então, eu creio que essa foi uma mudança muito importante, mas eu fui muito bem recebido aqui no Tribunal de Justiça, tive contato com grandes magistrados e, aos poucos, eu fui me adaptando, né? E o que o desembargador Guilherme faz para estar atualizado, sempre atento aos julgamentos? O senhor estuda muito, desembargador? Muito, muito. Isso
desde sempre. Eu sou talvez um caso inverso, porque minha mãe, quando eu estudava em Taubaté, lá na minha cidade, minha mãe chegava a pedir para eu parar de estudar, dizia que eu estudava demais, que eu não precisava estudar tanto. Eu sempre estudei muito. E continuo. Até hoje, antes da pandemia, eu ia para o tribunal de manhã, ia à tarde, todos os dias, e sempre lendo, procurando me atualizar. A docência também ajudou bastante, a atualização, mestrado, doutorado, tudo isso. Mas é um constante estudo. Quem não estuda está desatualizado, está fadado a ficar desatualizado. Portanto, ainda mais com a velocidade das informações que nós temos hoje, a facilidade da internet, eu acho que hoje é obrigação, mais do que nunca, que nós estejamos sempre atualizados. Então, para mim, sempre foi algo muito natural, estudar bastante, me dedicar bastante, portanto, continuo. Até os meus assessores que brincam, que achavam que eu não ia durar um mês no ritmo que eu entrei no tribunal, e continuo até hoje nesse ritmo. Mas tem uma coisa que ajuda muito o senhor, que a gente estava comentando aqui nos bastidores antes de iniciar a entrevista, que é correr, não é verdade? Ah, sem dúvida. O fôlego não falta, né? E esse é um dos meus hobbies. Eu posso dizer que eu tenho dois hobbies fortes, né? O primeiro deles é a corrida e o segundo é viajar com a minha família. E atualmente eu uno os dois. Eu procuro uma maratona mundo afora e daí a gente monta o roteiro em cima dessa minha escolha. E como é que surgiu a paixão pela corrida, desembargador? Isso aconteceu naturalmente? Foi de forma até acidental. Eu jogava futebol na época e minha visão não era das melhores, eu tinha miopia e tinha que jogar de lente de contato e às vezes cabeceava, a lente caía, enfim, tive que tentar uma solução para isso. E a solução foi fazer a cirurgia da miopia. Fiz a cirurgia, mas o médico me proibiu um pouco antes, e algum tempo depois, de jogar bola. E como sempre fui muito ativo, sempre uma pessoa esportista, eu acabei indo para a corrida, para não ficar parado, né? Porque eu realmente não consigo ficar parado. Tenho um histórico de atleta de muitos anos. Eu cheguei a ganhar o Campeonato Paulista de natação. Então, é algo que está nos meus genes, digamos assim. Eu tenho que suar, tenho que estar praticando algum esporte. E a corrida acabou vindo por acidente e hoje é minha paixão. Larguei o futebol e estou só na corrida. Para a gente finalizar a entrevista, desembargador, o senhor também é professor. Conta um pouquinho dessa história para a gente, como o senhor descobriu essa outra vocação, que é lecionar. Aqui também eu acho que entra o exemplo do meu pai. Meu pai foi professor, ele lecionava Direito Comercial e Ética Profissional na Faculdade de Direito lá da Universidade de Taubaté, na minha cidade. E meu pai sempre foi um profissional muito sério, muito dedicado, e eu fui vendo esse exemplo dele e o amor que ele tinha, não só pela profissão, mas também por lecionar. E isso acabou me gerando uma vontade de lecionar, e é um caminho natural quando você faz uma pós-graduação, um mestrado, doutorado, você acaba querendo compartilhar o conhecimento, compartilhar a experiência, e dar aula é algo maravilhoso, porque a gente acaba aprendendo, às vezes, até muito mais do que ensinando, e repassando para os alunos, né? E qual é o tempo que o senhor tira para ler, para distrair, para descansar? À noite. Eu gosto muito de ler à noite, gosto de assistir seriados na TV com a minha esposa e também as minhas leituras, né? Sempre tem um livro de cabeceira, sempre tem algo para continuar aqui movimentando a cabeça, né? Porque é muito importante a gente movimentar a cabeça e fazer as leituras, né? Olha, eu gosto muito de romances policiais. Me atrai demais. Então, qualquer um desses aí dos autores famosos, né? Eu agora até estou lendo por indicação do meu filho, que também é meu filho mais novo, ele é um leitor voraz. Ele lê muito, até sem estímulo praticamente. Isso foi dele, sabe? E ele me deu uma série aqui da J.K. Rowling sobre um detetive policial, né, que ela até escreve sobre o pseudônimo de Robert Galbraith. Eu já estou lendo a série inteira, estou acabando o último livro. Então, policial, me faz muito feliz esse tipo de leitura. Então, até por estímulo do meu filho, veja que é o papel invertido, né? Ele que me estimulou a ler essa série. Desembargador, quero agradecer a participação do senhor aqui com a gente no História do Judiciário e muito obrigada por ter aceito o nosso convite e contar um pouquinho da sua história aqui para os nossos telespectadores do canal do YouTube.
Eu que agradeço, foi uma satisfação, um prazer conversar com você. Obrigada, desembargador. Até a próxima. Até.